Olá, disciplina Atualidades e Dispositivos Móveis. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, robertec.sp.gov.br e na aula de hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Lei 12.305 de 2010, que trata sobre a política de resíduos sólidos para aqueles alunos que ainda não terminaram, não concluíram semana passada. Essa é uma parte que eu quero deixar mais para o final da aula, porque hoje a proposta é um pouquinho diferente. Com certeza temos aí alguém acompanhando vocês, um professor substituindo, né? Por conta de um acidente automobilístico, ah, necessitei me afastar. Espero que semana que vem eu já esteja de volta aí, tá? Uma fratura no punho, então por isso meu braço está imobilizado, tá? Na semana passada foi criada uma tarefa 1, Lei 2.305 de 2010, eu coloquei um Q1. O questionário 1 seria essa ideia, né? Só que o questionário eu fiz um arquivo à parte. De acordo com o arquivo disponível na aba Tarefas referente à Lei 2.305 de 2010, responda, digitada ou escrita à mão, as questões que o professor colocou códigos. Eu inventei códigos lá que não tem nada a ver com códigos relacionados à lei, né? Bom, vamos lá. Na aba Arquivos, portanto, eu fiz aqui um esquema das leis, o qual eu peguei o capítulo, as sessões, vamos lembrar aqui, e coloquei o título, né? O título, aí dentro do título eu posso ter os capítulos, e ainda por si só eu posso ter o título, o capítulo, e dentro daquele capítulo eu tenho a seção, como acontece aqui. Isso é uma localização. Esse arquivo a gente pode trabalhar ele em outros momentos, tá? Continuando aí os nossos estudos. Bom, isso aqui é só um comentário que tem na aba Arquivos. Vamos dar uma voltar aqui. Aí eu tenho aqui a lei. Direito do mouse eu fiz dessa forma agora, abrir no navegador. Ele abriu uma outra aba, né? Direito do mouse. Share link. Só para não perder a aba aqui. Na minha aba. Aí ele não fica com a codificação UTF-8 correta, né? Então aqui nós temos, né, o que eu fiz o destaque, nós trabalhamos essa primeira parte aqui, onde eu fazia a questão e o aluno respondia, né? E aí do capítulo 1, do objeto e do campo de aplicação. Então a pergunta de código 1000 era a seguinte: as diretrizes são destinadas para qual propósito? Então você tinha que vir aqui do objeto e do campo de aplicação e fazer a leitura, né? No caso aqui as diretrizes relativas à gestão, integradas ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Eu dei a total liberdade, talvez eu não tenha destacado tanto isso, você pode até fazer um desenho se quiser, né? Mas eu disse que poderia parafrasear, né? Colocar aí uma ideia, um esboço, um pensamento sobre aquilo que está sendo expressado nessa linha aqui, de acordo com essa questão.
E aí, nós temos aqui a outra questão. A presente lei não se aplica a qual ou quais itens? Esta lei não se aplica, né? Aí tem a resposta aqui. No caso, aos rejeitos radioativos que são regulados por legislação específica. Lembrando que está dessa forma por causa da codificação do TFO. Então, quer dizer, eu vim aqui, antes de ter a resposta ali, né? E olhei aqui no caso, dentro desse título, desse capítulo, tem esse inciso segundo que trata sobre essa questão. Aí, da parte do capítulo 2, as definições. Diante da lei, qual o entendimento por área contaminada? Diante da lei, qual o entendimento por ciclo de vida do produto? Diante da lei, qual o entendimento por logística reversa? Termo muito bonito isso, atual, pertinente. Diante da lei, qual o entendimento por reciclagem? Diante da lei, qual o entendimento por rejeitos? Diante da lei, qual o entendimento por responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos? Diante da lei, qual é o entendimento por reutilização? E por último, diante da lei, qual o entendimento por serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ok? E aí, na aula passada, só lembrando, nós vimos esse vídeo aqui, ó, YouTube. Vamos ver se é o mesmo, que é o resíduos sólidos. Esse mesmo programa. É isso mesmo. Do Água Brasil, né? Todo mundo sabe que lugar de lixo. Bom, fala aí sobre o lixo. E aí quando a gente começa a ver a lei, começa a assistir os vídeos, vai causando algumas reflexões, algumas indignações por tudo que a gente acompanha no nosso bairro, na nossa rua, bairro, município, estado, grupo de regiões, país e a nível mundial, né? São as questões ambientais aí, né? Mas, diante dessa tarefa, eu pedi para que vocês não se frustrassem com relação, porque eu digo porque eu já como eu falei para vocês, eu também já me frustrei por causa disso, tá? A gente acha sempre que não tem uma solução, mas existe aí legislações, assim, devem ser cumpridas, é responsabilidade de todos e, né, fica uma esperança aí para o futuro, tá? Bom, qual que é a proposta de eu passar o vídeo para vocês que é resíduos sólidos? Ao pesquisar no YouTube, vocês verão que não terá apenas esse único vídeo, mas sim uma quantidade de vídeos relevantes sobre a parte de resíduos sólidos. Alguns se complementam, outros eles partem por uma outra estratégia, ampliando ainda mais essa linha de conhecimento do nosso presente estudo. Então no YouTube vocês pesquisarão sobre os resíduos sólidos. Aí fica um desafio de organização, uma sistemática que deve ser exercido por vocês. Imaginem só que fosse um trabalho de conclusão de curso, estivesse incluída essa frente aqui para vocês tratarem minuciosamente sobre esse estudo. Como é que vocês fariam? Aqui no grupo de atualidades e dispositivos móveis, eu acredito que tem aqui, se não tiver a gente já cria, tem 6 grupos. E alguns dias atrás eu fiz uma pergunta para vocês na aula, como estavam os grupos? Vocês disseram que, juntamente com o professor Emerson, aí, vocês iam se organizar. Aí passou uns dias, acho que foi na sexta-feira, eu perguntei, e aí gente, qual é a formação dos grupos? Então a primeira coisa, se existe a formação dos grupos nesse momento, eu gostaria que um representante do grupo mencionasse em ordem alfabética o nome do grupo.
para que depois eu copie e cole aqui nesses canais aqui, eu altere, enfim, tá? Imagino que devam ser 4, 5 grupos, 3, 4, 5 grupos, enfim. Quero que uma pessoa do grupo mencione, porque depois dessa aula, né, eu olharei aqui em postagens para eu ter conhecimento quem é o grupo em questão. Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, vocês vão combinar aí entre vocês, que eu imagino que vocês já sabem na disciplina da professora Raquel, vocês fizeram isso. Vocês podem vir aqui, por exemplo, ficar um grupo aqui e os demais vêm aqui, entrem nos canais, ó. Por exemplo, o grupo do Vinícius Berna vai lá, a galera, e fala, ó, nós vamos entrar lá no G1, viu o grupo tal. Aí o outro grupo fala, vou entrar no G2, eu vou entrar no G3, eu vou ficar aqui porque isso sobrou nós aqui no geral. Maravilha, sem problema. Qual que é a proposta? Vocês combinarão por esses grupos, pelo WhatsApp, sei lá, por rede social aí, o link do que vocês estão vendo, cada um em seus respectivos lares aí. Olharão. Por exemplo, um membro do grupo vê e fala, vamos ver esse, tal. Aí vê, tal. Compartilha, fala, esse aí é de animação, você viu? É que nem aquele primeiro que o professor passou, tal. Esse vídeo aqui, ele é mais realista, tal, né? Ele não usa tanta animação. Esse vídeo aqui é mais chocante. Troca uma ideia sobre o mesmo. E cada vídeo que vocês verem, vocês vão registrar isso de alguma forma. O legal de fazer em canais, por exemplo, você faz isso hoje aqui, por exemplo, dentro do canal, no canal vai ficar lá. Todos os elementos daquele grupo vão poder olhar. E eu, inclusive, depois poderia olhar todos esses links. E vejam, gente, assistam. Aproveitem um momento da aula. Visualizem, discutem, depois dê um momento de descanso, dê uma pausa, troca uma ideia. E vai ficar uma coisa assim, professor, mas e os outros grupos? Como é que vai ficar a questão? Eu assisto vídeo, o outro também assiste vídeo, mas o outro grupo também pode assistir a mesma coisa? Não há problema algum, nós estamos compartilhando conhecimento. Estamos utilizando uma rede social aí de compartilhamento de vídeos, YouTube. Vocês assistirão, adquirirão conhecimento e depois haverá um momento em que nós nos juntaremos e se juntar aí eu vou ver a quantidade de vídeo que vocês viram, tal, se é mais ou menos aquilo que eu havia previsto. E aí a gente pode ter relação de vídeos assim, eu ter esse controle da relação dos vídeos. Pode ser que sejam todos iguais, pode ser que todos sejam, a maioria seja iguais, outros tenham um link a mais ou um link a menos. E diante disso, eu vou repartir a quantidade que será distribuída por grupo. E depois nós assistiremos todos, mas todos juntos. Novamente, aí sou eu que vou compartilhar a tela e vou falar, teve esse vídeo aqui, assim, assado, tratou dessa forma. Em resumo, então, para a aula de hoje. Assistir vídeos do YouTube relacionados a resíduos sólidos. Olha, numa mão só estou digitando, tá? Registrar esses links. Faremos um balanço da quantidade de links. Isso aqui é um passo depois, né? Daqui para baixo, na verdade. E depois, né? Posteriormente, o professor analisará esses links, divulgará uma sequência por grupos de TCC, tá? Essa é a primeira proposta para a data de hoje. Outra coisa que eu percebi, há alunos que não concluíram a tarefa do dia 13 de agosto. Portanto, o façam, gente. Aproveite. Não é para ficar a aula inteira fazendo só esse trabalho, então é descansativo. Aproveite, faça esse trabalho do Marcos, depois dê um tempinho aí numa parte da aula. Façam as tarefas que estão atrasadas, inclusive a minha primeiro, depois faça a dos outros professores e, contudo, na semana que vem espero estar já 100%, se não estiver, a gente vai procurar meios aí de divulgar o material para vocês, assim como eu fiz hoje.
E vamos bolando estratégias aí de adaptabilidade, cada hora a mais. Senhores, um abraço. Qualquer coisa, estarei aqui à disposição. Pode deixar mensagem no chat. Beleza?